Sons estranhos e misteriosos estão sendo ouvidos já há alguns anos em todas as partes do mundo. Pessoas comuns, elas estão ouvindo, gravando, filmando, o que está acontecendo nos céus nesse momento. Em outras palavras, você não está vendo lá trovões, alguma coisa, simplesmente os sons estão aparecendo em lugares como o Brasil, Alemanha, Bielorrússia, Canadá, enfim, todas as partes do mundo que você pode imaginar. I have no idea, like, it's coming straight out of the sky. What is that? Existe uma cena, que foi filmada de um garoto pequeno no Canadá. Ele está escutando esse som tão potente, tão forte, e você vê ele super assustado. Guys, what is going on? Strange sounds are being heard around the world. In Sweden, this sure sounds like a trumpet. In Michigan, another trumpet-like sound. Não é algo normal, como eu falei, já está acontecendo há alguns anos. Agora esse som, ele tem algo de muito especial, porque ele se assemelha muito ao som de trombetas, ou no hebraico bíblico, o que nós chamamos de shofar. A Bíblia fala muito sobre o toque de shofar e eu quero te ensinar agora o que é esse toque. Ele tem vários significados e talvez a gente consiga se entender os sinais que estão no planeta Terra para toda a humanidade, em todas as partes do mundo, como eu acabei de falar para você. Será que é à toa que esses toques de trombeta, esse shofar, está sendo escutado por todas as nações do mundo, em todas as partes? Provavelmente não. Vamos entender um pouco melhor o que é o shofar, o que são as trombetas na Bíblia, e você vai ver, especialmente nas explicações que eu vou deixar um pouquinho para o final, que talvez existem aqui coisas espetaculares que estão acontecendo agora, enquanto eu e você estamos falando. Uma das alusões mais claras a esse toque da trombeta está em Isaías, quando ele fala que acontecerá também naquele dia que se tocará um grande shofar, uma grande trombeta, e aqueles que estavam afastados na Síria, aqueles que estavam expatriados no Egito, voltarão. Então existe aqui um toque da trombeta como um grande sinal para as pessoas se reunirem novamente na terra de Israel, especialmente o povo de Israel que está espalhado por toda a diáspora no mundo todo, como um sinal. Esse é o sinal que Deus fala para Isaías que acontecerá no final dos tempos. E aqui as pessoas, elas não vão ter dúvida que elas estão ouvindo algo sobrenatural. Elas vão entender que essa aqui é uma mensagem divina. Como eu vou saber interpretar essa mensagem? Para isso, por um lado, basta eu ler o Isaías. Você também pode ver em Zacarias um outro toque no final dos tempos. Deus aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago e Deus, o soberano, tocará
a trombeta. Ou seja, uma trombeta que não era aquela trombeta que a gente lembra da Bíblia, que era tocada no grande templo de Jerusalém, no tabernáculo, mesmo no deserto, quando Moisés pedia para tocar essa trombeta, reunir o povo, reunir a congregação de sábios e dar o sinal para que eles fossem viajar. A gente vê na Bíblia os sinais da trombeta como sinais de guerra para amedrontar outros povos, para falar que a gente ganhou a guerra, ou mesmo para coroar um rei, como a gente vê no rei Salomão. Todas essas trombetas que eu falei agora, todo esse toque do chofar, é um chofar que, na verdade, ele é um chifre feito a partir de um animal puro, e aí era tocado em vários tipos de cerimônias, como eu acabei de falar. Uma das cerimônias muito interessantes era o Ano Novo, como está escrito na Bíblia, que no 7º mês, que existe esse 7º mês na Bíblia, uma ideia de que ele é o primeiro mês também, a gente não vai entrar agora nesse tema, se tocava uma trombeta, um chofar, para avisar que o Ano Novo começou. Aqui a gente está falando de algo diferente. Em Isaías, em Zacarias, a gente está falando de uma trombeta, de um toque de chofar que Deus, Ele mesmo faz para que os humanos todos possam escutar. Presta atenção, o que nós falamos aqui é que esse som ele não está sendo escutado somente no Brasil, somente na Alemanha, somente no Canadá. Você começa a ver em todos os continentes, em vários lugares de cada um desses continentes, de vez em quando aparece esse som. E como eu falei, já deixou de ser algo raro a ponto de que as pessoas já gravaram, filmaram. In British Columbia, Canada, Dr. Glenn McPherson says he heard a strange humming sound in his home. At first, he thought it was an appliance. Ultimately, I cut the power to the entire house, and the sound got louder. Then he discovered he was not alone. This is in fact a worldwide phenomenon, and I'm calling it the worldwide hum. Check out his Hum Map Data project. To date, some 17,000 civilians and scientists from around the world who call themselves hummers have reached out to him, saying they heard the same thing. McPherson thinks the mysterious hum could be caused by low-frequency sound waves that sound like this. Então e você consegue perceber aqui que não tem nenhuma armação, é verdade o que está acontecendo. Então a pergunta que a gente tem, será que esse é o toque do chofar que está escrito nessas profecias? Além disso, a gente também tem uma profecia do toque da trombeta com relação à ressurreição dos mortos. Em Isaías 18 aparece vós, todos os habitantes do mundo, como eu falei, que é exatamente o que está acontecendo. E vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. E quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Em outras palavras, está escrito aqui claramente que essa trombeta será escutada em todas as partes. Uma das profecias também que está em Sofonias, que fala sobre a trombeta do final dos tempos, diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Presta atenção agora, a voz do dia do Senhor. É claro que a gente está falando de Deus. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O que acontece aqui, Sofonias está falando para a gente de um dia final, que é chamado do dia do julgamento, um dia terrível, um dia que todas as pessoas elas irão prestar suas contas a Deus. E esse dia ele virá de uma forma que um dos sinais é o toque da trombeta. Esse toque vai ter que ser ouvido por todas as pessoas o tempo todo. E esse toque de trombeta, então, ele também é um aviso. Ele não precisa acontecer de uma vez, como a gente vê no Monte Sinai. Quando Deus se revela no Monte Sinai, antes de entregar as tábuas da lei, de dar todo aquele conhecimento bíblico para Moisés e para todo o povo de Israel, o monte, ele parecia que ele estava pegando fogo e trombetas estavam sendo escutadas, e esse som das trombetas, eles eram contínuos, eles não paravam e se notava claramente que eles vinham dos céus. Não eram pessoas que estavam com chifres tocando a trombeta. A trombeta, mesmo tocada pelo homem, tem uma força muito grande. Você quer um exemplo? O caso de Jericó.
A gente sabe que quando Moisés faleceu, quem herdou o lugar de Moisés como rei de Israel foi Josué, e ele recebe a ordem de Deus para entrar na terra de Israel. O primeiro lugar que eles têm que conquistar pela palavra de Deus é Jericó. Agora, Jericó tem toda aquela muralha, eles estão muito bem preparados. Certamente você lembra da história que Josué mandou 2 espiões lá para ver como é que está a situação, mas no final das contas tem uma muralha muito grande. Como é que eles vão agora destruir essa muralha e conseguir entrar em Jericó para fazer a primeira conquista que Deus ordenou a eles? Então o próprio Deus fala para eles, a cada dia, durante 6 dias, dar uma volta em torno da muralha e tocar a trombeta. No 7º dia, 7 voltas e tocar a trombeta até as muralhas caírem. Aqui é uma trombeta que Deus ordena que o ser humano tem que tocar, e o toque da trombeta, ele acabou por destruir as muralhas de Jericó, e depois entrar em Jericó e a conquista se tornou muito fácil. Então há algo nesse som de algo muito especial, algo de muito místico, de muito espiritual. É como se fosse uma revelação divina. Na Bíblia, às vezes, é tratado isso quase como uma voz de Deus, uma voz que Deus se comunica com os seres humanos. É claro que isso aqui é só um toque, mas que entra na nossa alma. Ele entra como um aviso do juízo do dia final, entra como um aviso de que o dia da ressurreição dos mortos está chegando. Você viu as fontes, você vê como Isaías fala, esse dia é um dia que reunião, porque é um dia que demonstra a redenção desse mundo, ou seja, o dia que Deus vai exterminar o mal. E aqui a gente então pensa, mas realmente o que está acontecendo no mundo? Esses toques que a gente está escutando, o que são eles? Então a gente tem que entender algo muito importante que a gente já viu na Bíblia anteriormente. Vou te dar um exemplo para você entender o que significa esse toque de trombeta que claramente parece estar significando aqui um sinal muito forte de redenção, mas dentro de uma visão bíblica muito clara para você. Nós vemos que quando o povo de Israel ele sai do Egito, os egípcios estão atrás do povo de Israel, perseguindo eles. Então o que acontece? O povo de Israel está em frente ao mar, os egípcios estão logo atrás, prontos para atacar, massacrar. Eles ficaram arrependidos que eles deixaram o povo de Israel sair do Egito. E o que acontece? Deus fala para Moisés, Moisés, não é hora de parar. Coloca o seu cajado aqui nesse mar e ele irá se abrir. Se você ler bem a Bíblia, o que acontece aqui é que Moisés faz a ordem divina, ele bota o cajado e nesse momento vem uma grande ventania e o mar se abre. Mas agora você se pergunta, o que fez o mar se abrir? O que acontece aqui é uma junção da intervenção divina com a natureza. Deus utiliza dos elementos naturais que Ele criou e mais, que Ele comanda para fazer um milagre. Se você me pergunta, a abertura do mar foi um milagre? Claramente que foi um milagre, porque pense só, o povo de Israel está encurralado, os egípcios estão atrás, eles não têm para onde fugir. Eles entram no mar, fazem a travessia até o outro extremo. Quando os egípcios entram perseguindo eles, o mar se fecha e os judeus, os israelitas, saem completamente salvos e todos os egípcios acabam morrendo no mar. Esse fato aconteceu. Só que Deus utilizou da natureza para fazer esse milagre. Então ele pegou os ventos, tá? Fez ventos muito fortes que fizeram essa abertura do mar e esses ventos perduraram durante toda a travessia. E quando não existia mais motivo de continuar, os ventos cessaram, o mar se fecha e os egípcios estão lá dentro. Então a gente vê como Deus utiliza da natureza,
das forças naturais de acordo com a sua vontade, para fazer o que ele disse que tem que acontecer. Então, se ele prometeu no Egito, não se preocupem, eu vou estar com vocês, vocês irão se salvar. Assim ele falou para Moisés desde o primeiro momento. Ele reassume o compromisso com o povo de Israel, que ele sabe que eles estão com medo, e exatamente o que acontece. O mesmo Deus fala para a gente que ele irá utilizar de sons que servirão de aviso para a humanidade, que estamos chegando no final da nossa história. Esse final de história, por que ele é necessário? Porque o mundo ele não foi criado para viver com toda a maldade que existe, com todas as enfermidades que existem nele, com todo o sofrimento, pobreza e assim por diante. O mundo ele tem que chegar a uma perfeição quando Deus irá se revelar. A gente fala sobre essa revelação de Deus, a gente vê isso, como Deus fala isso para Ezequiel, Deus fala isso para Isaías, enfim, a gente sabe que esse dia irá acontecer. Então, o sinal desse dia se chama as trombetas. É um sinal que todo ser humano vai ouvir, como a gente viu nas fontes, em várias partes do mundo, e ele tem que se preparar, porque vai chegar um momento que será uma grande trombeta escutada ao mesmo tempo durante todas as pessoas. O que agora nós estamos escutando são vários toques de trombeta em vários cantos do mundo, como um aviso para cada uma das nações. E é claro que uma pessoa que escuta, ela não pode guardar isso para si. Ela tem que falar, olha, eu estou escutando alguma coisa que não é normal. Você sabe que muitas pessoas realmente se perguntaram, será que são trombetas? Será que é um toque divino ou será que tem alguma outra explicação? Então, existem cientistas que tentaram dar explicações como movimento de placas tectônicas, alguma outra coisa que está acontecendo nos céus, não alguma coisa clara, nem algo que eles conseguiram comprovar cientificamente. Ainda mais acontecendo numa parte, depois em outra parte, sons muito semelhantes, sons assustadores. Mas é claro que os cientistas tentam dar suas explicações, como eu falei, ainda não são comprovadas. Por outro lado, existem teólogos que já falam, olha só, esse é exatamente o sinal da destruição completa. Lúcifer veio, ele está avisando que ele vem aqui destruir todas essas nações, os lugares que ele veio estão avisados, os outros vão se salvar e assim por diante. E o que falta sempre é a base bíblica. O que nós estamos mostrando aqui é que Deus ele já mostrou na Bíblia várias vezes que ele utiliza do toque do shofar, do toque das trombetas, mostrar uma coroação de reis aqui, mas muito mais a coroação do Rei dos Reis, que é Deus. Ele utiliza do toque do shofar para amedrontar as nações de pessoas más e pecadoras. Ele utiliza esse mesmo toque para avisar que a sua presença está aqui nesse lugar, como ele fez no Monte Sinai. Ele avisa que esse é um grande sinal de salvação, de redenção. É um sinal do dia do grande julgamento, o dia final, o dia temível, como ele é chamado nas fontes. Então, será que é isso mesmo que nós estamos presenciando? O que eu quero te falar é que o futuro dirá, mas enquanto isso, cada um de nós tem que estar muito bem preparado para esse dia.